irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos iniciar mais um culto. Na Bíblia, Jesus nos considera como seus amigos, e é através dessa amizade que nós temos o conhecimento da Palavra de Deus. Foi isso que Jesus nos disse, que como nós somos seus amigos, ele compartilha tudo que ele conhece conosco. Isso é um presente inegável. A amizade de Jesus é um presente que a gente não pode descartar. A gente não pode dizer não para esse presente, porque é muito grande o valor desse presente, todo o conhecimento do nosso Pai. Então, nós vamos, neste momento, cantar, louvar e também ouvir a pregação, que são uma pequena parcela de tudo que Deus tem para nos fornecer. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por todas as vezes que sentimos a Tua presença, a Tua proteção e o Teu cuidado através da vida de irmãos queridos que se dispuseram e se dispõem a orar, a visitar, a doar parte de seu tempo e parte de seus recursos para aliviar a nossa dor e nossa aflição. Fomos abençoados ao receber. Que possamos ser sensíveis e ajudarmos da mesma maneira, com alegria, aqueles que precisam. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou por Tua graça.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês e sobre suas famílias e sobre todo o povo de Deus, sobre todos aqueles que amam a Jesus. O meu tema de hoje é o cristão de fino trato. O cristão de fino trato. Os textos serão apresentados no recorrer da discussão do sermão. Para começar, eu quero mostrar dois tipos de anúncios que eram usados para oferecer empregos no tempo quando eu era jovem. Muitas vezes procurava emprego. Para fazer isso, a gente comprava o jornal. Aos domingos, o jornal trazia milhares de ofertas de emprego. E os anúncios eram mais ou menos assim. Empresa de exportação procura moça de fino trato para ocupar cargo de recepcionista. Ou então, um outro tipo. Procura-se rapaz de fino trato para gerente de sorveteria. Eram esses tipos de anúncios de oferta de emprego. Mas o que era uma pessoa de fino trato? A pessoa de fino trato procurada nos anúncios devia ser modesta, recatada, gentil, atenciosa, bondosa, respeitosa, tolerante, discreta no vestir e moderada no falar. Quando se procurava uma pessoa de fino trato, era esse tipo de pessoa que se procurava para oferecer uma vaga de emprego. As atitudes não recomendadas também eram levadas em conta. Por exemplo, não se recomendava contratar um candidato se fosse praticante de grosseria, indiferença, xingamentos, gritarias e arrogância. Essas características de fino trato são recomendadas para os cristãos, por Jesus e pelos apóstolos. Por isso que meu tema é o cristão de fino trato. Cristãos para os quais era recomendado um certo comportamento, que essas empresas consideravam como sendo pessoas de fino trato. Eu quero recomendar 3 características de um cristão de fino trato. Nem todos os cristãos são pessoas de fino trato. Alguns são arrogantes, alguns cristãos são arrogantes, outros são intolerantes, outros são grosseiros. Mas há o cristão de fino trato, aquele que se enquadra nas características que eu acabei de mencionar. Quero, portanto, recomendar 3 características de um cristão de fino trato: mansidão, bondade e moderação verbal. Repetindo, mansidão, bondade e moderação verbal. Essas qualidades eram recomendadas para os cristãos, tanto por Jesus como pelos apóstolos. Vamos ver a primeira dessas características, como é que ela se apresenta. O cristão de fino trato se caracteriza pela mansidão. Mansidão. Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. A palavra manso, em grego é praus, significa gentil, humilde, atencioso, cortês, bondoso. Isso era a característica, essas eram as características da pessoa mansa. A mansidão era a qualidade da pessoa mansa. Mansidão é a virtude cristã que nos permite reagir com tolerância a uma ação ofensiva praticada contra nós e que nos leva à submissão às orientações que nos tornam submissos e produtivos. A mansidão tem duas características. Primeiro é a reação. A pessoa que pratica a mansidão, ela reage com controle. Ela reage com tolerância. Quando ofendida, ela reage de forma branda. Então tem a ver com a maneira de reagir. E a outra característica é que a pessoa mansa é submissa aos mandamentos que são propostos para ela. Se você encontrar na Bíblia a passagem que diz que Moisés era o mais manso de todas as pessoas, isso não quer dizer que Moisés era uma mosca morta, era uma pessoa sem reação. Não é virtude ficar inerte. Não é virtude ficar inativo. O problema é que algumas pessoas são violentas na reação. Então, é preciso reagir com tolerância quando há ofensa. E também é preciso ser submisso. A palavra manso ela se relacionava a um animal de trabalho, um boi, por exemplo. O boi era manso porque ele acatava o comando do homem que trabalhava com ele. O trabalhador, o boiadeiro, trabalhava com o boi, levando o boi à obediência. E isso era mansidão. O animal amansado, o animal que obedecia os comandos, era um animal manso. Então, mansidão é a reação tolerante e, ao mesmo tempo, obediência às normas de vida. Um homem manso, ele não é violento e, ao mesmo tempo, ele se submete às normas da sociedade, às normas propostas. Vamos comentar um pouco mais essa questão. Primeiro, a mansidão nos capacita para reagir com indignação apenas em defesa do próximo. Reagir com indignação apenas em defesa do outro. Os sábios gregos ensinavam que a pessoa mansa nunca reage em defesa própria. Ela reage em defesa do outro. Então, essa pessoa que reage em defesa do outro é a pessoa mansa. Nós temos o exemplo de Jesus. Temos o exemplo de Jesus. Jesus reagiu com indignação e com certa dureza à presença de vendilhões no templo. Pessoas transformaram o templo em lugar de venda, em mercado. Há sempre uma tendência de transformar a religião em comércio. E naquele tempo, o templo, lugar de adoração, foi transformado no mercado. E ali se vendiam coisas. E Jesus ele reagiu com indignação. Mas ele não reagiu porque ele era melindroso.
ele disse que a reação dele estava ligada à palavra de Deus. Isaías 56:7 diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os judeus transformaram o pátio dos estrangeiros em um mercado. Os estrangeiros tinham o direito de frequentar uma área do templo, chamada Pátio dos Estrangeiros, Átrio dos Estrangeiros. Aquele átrio, aquela área, era reservada para os estrangeiros que quisessem orar a Deus, ao Deus de Israel. Mas aquela área, que era a área dos estrangeiros, foi transformada em mercado. E Jesus percebeu que os estrangeiros não estavam mais podendo adorar a Deus, porque o seu espaço estava ocupado. Então Jesus reagiu não em defesa própria, mas em defesa dos estrangeiros, que perderam o espaço de adoração. Então Jesus mencionou a palavra de Isaías, repetindo: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Um outro comentário é que a mansidão nos permite imitar a Jesus. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. E a mansidão nos permite imitar Jesus. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós, os que seguimos a Jesus, devemos imitá-lo na mansidão. Moisés foi o mais manso de todas as pessoas, porque dele se exigiu mais obediência. E Jesus é o mais manso também de todas as pessoas, porque ele era humilde diante do Pai. E ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas que aprendem com Cristo, pela convivência, na leitura da Bíblia e na oração, essas pessoas aprendem a mansidão, aprendem com Jesus. A mansidão nos permite imitar a Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa pessoa que aprende com Jesus é uma pessoa de fino trato. Ela trata de forma bondosa, de forma de mansidão. O terceiro comentário é que a mansidão nos permite uma vida bem-sucedida. Os mansos herdarão a terra, Jesus ensinou. Os mansos herdarão a terra. Isso não significa, como algumas religiões ensinam, que os cristãos vão herdar todas as riquezas do mundo quando Jesus voltar. Alguns dizem que Jesus vai voltar e vai destruir todos os perversos. E os bens da humanidade serão distribuídos entre os crentes. Não é isso que Jesus está falando. Herdar a terra é ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. Vou dar um exemplo muito atual. Pessoas que escaparam da Covid-19. Pessoas que foram bem-sucedidas em se protegerem contra a doença. Essas pessoas foram pessoas que se comportaram com mansidão. Existe uma norma, usar máscara. Os mansos obedecem a essa norma. Os arrogantes não obedecem. Os mansos evitam a aglomeração. Os arrogantes não evitam a aglomeração. Os mansos sobrevivem, porque se submetem às normas, como um boi humilde e trabalhador, que se enquadra nos mandamentos. E por isso ele é bem cuidado, é bem tratado, é bem alimentado. Então, o homem manso, o homem de fino trato, ele é tratável, quer dizer que ele não é arrogante. Nós usamos máscara
por causa da mansidão, por causa de sermos submissos, por causa de sermos obedientes. E isso nos fez ter sucesso. As pessoas bem-sucedidas contra a Covid são pessoas que cumpriram as normas de proteção. Pessoas rebeldes ficavam bebendo nos bares, fazendo churrasco, contando piada, jogando, se contaminaram. Eu conheço várias delas que não foram mansas, não foram obedientes e elas sofreram as consequências. Um terceiro comentário é esse que eu estou adiantando, que o homem manso, a pessoa de fino trato, se dá bem na família, na igreja, no trabalho e nas demais interações sociais. Conheci pessoas que não puderam permanecer na igreja porque eram grosseiras, eram rudes, eram intolerantes. E famílias que foram destroçadas porque faltou mansidão. No geral, o problema de uma família, de relacionamento, é falta de mansidão. Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Então, o homem manso, a pessoa de fino trato, se dá bem na família, na igreja, no trabalho e nas demais interações sociais. E o arrogante, o grosseiro? O homem grosseiro, que não é uma pessoa de fino trato, não é uma pessoa de fino trato, se dá mal na vida. A falta de mansidão produz grandes estragos na vida de uma pessoa. Os que leem história, estudam história, ouviram falar de Alexandre o Grande. Alexandre da Macedônia, grande personagem da história. Mas ele não era um homem manso, ele era violento, ele era grosseiro. Ele se embriagava e ficava agressivo. Uma vez, num acesso de fúria, porque estava embriagado de álcool, num acesso de fúria, ele lançou uma lança, jogou a sua lança. E essa lança foi em direção ao seu amigo e matou o amigo. Porque não era manso, ele matou o seu próprio amigo, que era seu ajudador. É perigoso não ser de fino trato. É perigoso ser grosseiro. Os mansos herdarão a terra, quer dizer, serão bem-sucedidos. A segunda característica é expressa da seguinte maneira: o cristão de fino trato se caracteriza pela bondade. Falei de mansidão, agora estou falando de bondade. Paulo diz, revestivos de bondade, misericórdia, humildade, mansidão, paciência. Colossenses 3,12. Revestivos de bondade. Bondade é a virtude cristã, por meio da qual o ser humano pratica o bem. Então, bondade é a virtude cristã por meio da qual a pessoa pratica o bem, movido pelo amor, imitando o comportamento do próprio Deus. Deus faz o bem, a sua criação, por amor, imitando o comportamento do próprio Deus. Uma das qualidades de Deus é a bondade. Deus é bondoso. Os salmos dizem isso. E nós, em nossa experiência diária, percebemos, reconhecemos que Deus é um Deus de bondade. A expressão revestivos de bondade tem o verbo na voz média, que significa ação praticada pelo sujeito a si próprio. O apóstolo diz revestivos. A bondade é como uma roupa que você só tem se vestir dela. Você tem a bondade disponível porque o Espírito Santo nos disponibiliza essa veste
da bondade, mas nós precisamos nos revestir. É um ato voluntário. Só se reveste de bondade quem quer. Só pratica a bondade quem quer praticar. Então nós construímos a bondade em nossa vida por meio de uma ação própria, uma ação voluntária. Revestidos de bondade, que significa ação praticada pelo sujeito a si próprio. Como disse, a bondade é um dom do Espírito. Mas cada um cristão deve se revestir da bondade. É ato que nós precisamos fazer. Há pessoas que se orgulham de serem ruins. Há pessoas que se orgulham de não terem bondade. Há pessoas que se orgulham de praticar toda a maldade. Mas o apóstolo Paulo disse que o cristão de fino trato é aquele que se reveste de propósito. Eu vou praticar a bondade de propósito, porque eu quero. Deus vai me ajudar e eu vou praticar atos de bondade, porque eu quero, eu estou me revestindo da condição de bondade. O outro comentário é que o cristão deve ter a bondade como parte de um conjunto das virtudes mais apreciadas pelos sábios. Quer dizer, a bondade não é uma virtude isolada. Ela faz parte de um conjunto de outras virtudes que são apreciadas pelas pessoas sábias. São virtudes entrelaçadas. A bondade se entrelaça com a misericórdia, que se entrelaça com a humildade, que se entrelaça com a mansidão e se entrelaça com a paciência. É um conjunto de virtudes. Se uma pessoa não pode ser mansa se ela não é paciente. Ela não pode ser misericordiosa se ela não for humilde. Então, praticar a bondade é praticar um conjunto de outras virtudes em relação umas com as outras. Então, ao praticar a bondade, eu também pratico a misericórdia. Eu também pratico a humildade. Uma pessoa boa é humilde. Nós também praticamos a mansidão. Uma pessoa misericordiosa, ela tem mansidão. E também praticamos a paciência. Então, o cristão tem a bondade como parte de um conjunto de virtudes, que são virtudes que Deus aprova. O terceiro comentário diz que o cristão deve expressar a bondade por meio de 3 elementos. A bondade se expressa pela ajuda, se expressa pela tolerância e pela aceitação. Uma pessoa de fino trato, que é uma pessoa bondosa, ela ajuda o próximo, ela tolera o próximo e ela aceita o próximo. Isso é fundamental para a existência da sociedade. Essas eram consideradas pelos sábios gregos, essas virtudes, as virtudes mais esperadas das pessoas mais nobres. Havia pessoas que eram consideradas nobres pelas virtudes. Uma pessoa bondosa é nobre. Uma pessoa misericordiosa é nobre. Uma pessoa mansa é nobre. Agora, a pessoa grosseira, ela não é nobre, ela é bruta. Então, existem os brutos e os nobres. Os brutos são pessoas, os nobres, digo, são pessoas de fino trato, mansas, humildes, misericordiosas, que praticam a tolerância, praticam a bondade, praticam a aceitação. Um médico muito conhecido, famoso, era Paul Tournier. Era um médico suíço, cristão, muito estudioso de medicina, de psiquiatria e de psicologia. Ele vivia na Suíça e dava cursos, dava palestras para pessoas do mundo inteiro. E ele recebia lá no seu seminário pessoas de todos os lugares do mundo, muitos jovens, que chegavam lá e perguntavam: Professor Tournier, qual é o seu segredo?
Porque o senhor é tão bem sucedido? Porque o senhor é um terapeuta tão maravilhoso, um médico tão fantástico? Qual é o seu segredo? Será que você sabe qual era o segredo de Paul Tournier? Vai saber. Paul Tournier diz: o meu segredo é, eu aceito as pessoas. O segredo de uma família abençoada é que o marido aceita a esposa. Não vive o tempo todo querendo consertá-la. Ele a aceita como ela é. A esposa aceita o marido. Não fica o tempo todo criticando, querendo que ele mude. Mas ela o aceita. Os pais aceitam os filhos. Na igreja, o pastor aceita as ovelhas, os membros. Os diáconos aceitam as pessoas da igreja. É a aceitação. É o segredo. E a pessoa de fino trato ajuda, tolera e aceita. Isso faz parte da bondade, que é virtude recomendada por Jesus e pelos apóstolos. Para terminar esse tópico, presta atenção. Os cristãos, vivendo em um mundo de maldade, precisam praticar a bondade. Nós não precisamos praticar maldade porque ela já é muito praticada. Nas famílias, nas igrejas, nas empresas, no trânsito, a maldade já é muito praticada. Separar um paciente para morrer tirando da UTI, isso é maldade. Maldade é muito praticada. Por isso, precisamos praticar a bondade, porque a bondade é pouco praticada. Mas o cristão de fino trato pratica a bondade, como a Bíblia ensina. A pessoa deve aprender com Jesus a mansidão e aprender com os apóstolos também a bondade. Os cristãos, vivendo em um mundo de maldade, precisam praticar a bondade. Esses são os cristãos de fino trato. A terceira característica do cristão de fino trato se expressa da seguinte maneira: o cristão de fino trato é contido em suas palavras. Contido em suas palavras. Trabalhei em algumas empresas, em algumas instituições de saúde, onde eu vi que muitas vezes um funcionário não se dava bem por causa das suas palavras. Havia demissões por causa um funcionário era demitido por causa de alguma coisa que falou. Então, o cristão de fino trato é contido nas suas palavras. O texto de Paulo é fantástico. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Há duas possibilidades. Ou a pessoa usa palavras torpes, que trazem dano, ou elas usam as palavras de graça, as palavras boas, palavras de edificação. E essas palavras são necessárias e trazem graça aos que ouvem. As palavras que trazem graça aos que ouvem. O que diz o apóstolo Paulo? Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda a malícia. O controle da palavra, o controle da fala, não significa voto de silêncio. Há alguns grupos religiosos onde se recomenda não falar. Então algumas freiras ficam o dia todo sem falar, ou algumas ficam sem falar a metade do dia. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos usar a palavra torpe, mas sim a palavra que edifica, a palavra que
da graça, porque essa é a palavra necessária. A palavra torpe não é necessária, mas a palavra que dá graça, que dá bem-estar, que encoraja, essa palavra é a palavra necessária. Não se trata, portanto, de voto de silêncio. A palavra precisa ser transmitida. O pai precisa falar ao filho, o filho precisa falar ao pai. O chefe tem que falar ao seu subordinado, o médico tem que falar ao seu paciente. A palavra é necessária, mas ela precisa ser transmitida para produzir graça, por meio do elogio, por meio do estímulo e por meio da aceitação. Dois comentários. Primeiro, o cristão de fino trato vela, cuida pelo conteúdo de suas palavras. Ele cuida daquilo que fala, ele vigia a sua boca. Há uma palavra na Bíblia em que o salmista ora: Senhor, coloca uma trava na minha boca, coloca um cadeado na minha boca, para que seja aberto só na hora da necessidade. Você já pensou que você colocasse uma trava na sua boca? Quanto problema você evitaria? Se eu colocasse uma trava, um cadeado na minha boca, para somente ser aberto na hora necessária, quanto problema eu evitaria? Então, o cristão de fino trato vela, cuida pelo conteúdo de suas palavras. Paulo diz: nenhuma palavra torpe, nenhuma, mas toda palavra que for boa para edificar. Torpe, Paulo diz, não usar a palavra torpe. Torpe é a tradução de sapros. Sapros significa, sabe o quê? Podre. Há umas plantas que vivem no cadáver de outras plantas. Algumas plantas morrem e outras plantas vão viver no cadáver daquelas que morreram. Essas plantas são chamadas de saprófitas, planta do que é podre. Torpe é podre. A recomendação do apóstolo Paulo indica que a linguagem de uma pessoa pode ser semelhante a uma coisa podre. Vamos imaginar uma reunião de ministros com o seu presidente. O presidente e ministros fazem uma reunião. Reunião regada a palavrões. Reunião regada a palavrões. Isso é podridão. São palavras torpes, que não ajudam a ninguém. Eu nunca ouvi dizer, com toda a minha idade, que um palavrão ajudasse alguém. Que um palavrão edificasse uma vida. Pelo contrário, são coisas destrutivas. Uma reunião regada a palavras obscenas. Uma reunião que devia ter mau cheiro, porque é uma reunião podre. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavra podre. Vamos imaginar um marido, um homem que chega em casa falando palavrão. Sabemos que a família é assim. O marido chega da rua, já se aborrece em casa, começa a falar palavrão. Esse marido, ele agiu como se ele, indo para casa, presta atenção, indo para casa, viu um cachorro morto podre. Ele pega esse cachorro morto podre, leva para dentro de casa. Isso é torpeza, isso é podridão. Chegar em casa falando palavrão é como você levar um cachorro podre para dentro da sua casa. Porque palavras grosseiras são palavras torpes, são podridão. Então, o apóstolo Paulo diz que o cristão de fino trato sou eu que estou dizendo, mas o sentido é claro. O cristão de fino trato deve cuidar do conteúdo das suas palavras. Nenhuma palavra torpe. E um outro comentário é que o cristão de fino trato evita gritarias. Há duas coisas a considerar: o conteúdo
e a intensidade. O conteúdo deve ser bloqueado e a intensidade deve ser controlada. O texto diz: nada de gritarias. Nada de gritaria. Longe de vós toda a gritaria. A gritaria expressa raiva. A gritaria expressa descontrole. A gritaria é falta de amor. E é falta de respeito. O cristão de fino trato vai evitar isso. A esposa de fino trato vai evitar a gritaria. O marido, os filhos. Porque toda gritaria deve ser evitada para que haja um comportamento de fino trato. Então, como disse, gritaria expressa raiva, descontrole, falta de amor e falta de respeito. A tendência do ser humano, muitas vezes, é pela gritaria. Gritaria no lazer, gritaria nos relacionamentos, gritaria nas reuniões. Eu tenho assistido a CPI da Covid. O momento pior daquela CPI é quando as pessoas começam a gritar. Um senador grita de um lado, outro senador grita do outro, rebaixa brutalmente o nível por causa da gritaria. Senadores gritando uns para os outros. Isso rebaixa aquela qualidade. E nós, então, cristãos de fino trato, evitaremos a gritaria. Quero concluir. Presta atenção. O cristão de fino trato é uma pessoa especial. Ela é uma bênção por onde anda. Por causa da sua mansidão, por causa da sua bondade e por causa da moderação das suas palavras. Eu que falo a você, dou graças a Deus pelos cristãos de fino trato com os quais convivi e ainda convivo na família, na igreja, no trabalho. Dou graças a Deus que colocou tantas pessoas dessas de fino trato no meu caminho para me edificar e para me abençoar. Desejo que cada cristão entre os que me ouvem continuem sendo cristãos de fino trato. Cristãos de fino trato. Conforme Jesus e os apóstolos ensinam. E que para isso Deus nos abençoe e mantenha sobre nós a sua graça. Amém.